Bom dia, que a paz do Senhor Jesus encha o seu coração nesta manhã. Antes de começarmos nossa oração, escreva nos comentários: Senhor, eu te louvo de todo o meu coração. Faça dessa frase uma declaração de fé. Mesmo que o seu dia esteja começando com preocupações, escolha colocar seus olhos em Deus, porque Ele continua sendo fiel e digno de toda a nossa adoração. A palavra de Deus nos ensina no Salmo 9:1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Perceba que o salmista não fala de um louvor pela metade. Ele decide entregar o coração inteiro a Deus. Nesta manhã, essa também pode ser a nossa decisão. Agradecer não apenas pelo que recebemos, mas principalmente por quem Deus é. Talvez você tenha acordado preocupado com alguma situação que ainda não encontrou solução. Talvez exista uma resposta que você espera há muito tempo. Ainda assim, Deus continua merecendo o seu louvor. O verdadeiro louvor não depende das circunstâncias serem perfeitas. Ele nasce quando reconhecemos que o Senhor permanece bom, fiel e poderoso, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o que Ele está fazendo. O Salmo 103 nos convida a dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É como se o salmista estivesse conversando com a própria alma e lembrando a si mesmo de tudo aquilo que Deus já fez. Nesta manhã, faça o mesmo. Lembre-se das portas que Deus abriu, dos livramentos que você recebeu, das vezes em que Ele sustentou você quando suas próprias forças já estavam chegando ao fim. Pai amado, nesta manhã eu escolho te adorar de todo o meu coração. Antes de apresentar os meus pedidos, quero reconhecer a tua grandeza. Tu és fiel em todo o tempo, misericordioso e cheio de amor. Tua presença me sustenta quando estou forte e também quando estou cansado. Recebe, Senhor, o meu louvor. Que minha mente, minhas emoções e minhas palavras estejam alinhadas contigo neste novo dia. Senhor, ajuda-me a não te louvar somente quando tudo está acontecendo como eu desejo. Ensina-me a te adorar também nos dias difíceis, quando existem dúvidas, lágrimas e situações que eu ainda não compreendo. Quero que a minha fé esteja firmada em quem Tu és, e não apenas naquilo que os meus olhos conseguem enxergar. Tu continuas sendo Deus, mesmo quando a resposta ainda não chegou. A Bíblia nos mostra isso na história de Paulo e Silas, em Atos 16. Mesmo depois de serem perseguidos, espancados e colocados na prisão, eles não permitiram que aquela situação roubasse sua adoração. Durante a noite, enquanto estavam presos, começaram a orar e cantar louvores a Deus. Eles não esperaram a liberdade para adorar. Louvaram enquanto ainda estavam dentro da prisão. Então aconteceu algo extraordinário. A palavra diz que de repente houve um grande terremoto. Os alicerces da prisão foram abalados, as portas se abriram e as correntes se soltaram. Isso nos ensina que o nosso louvor pode permanecer firme mesmo antes de vermos a mudança. Não estamos dizendo que louvar é uma fórmula para receber milagres, mas que a adoração coloca nosso coração na presença daquele que continua no controle de todas as coisas. Talvez hoje exista uma prisão na sua vida. Pode ser uma preocupação, uma espera, uma dificuldade financeira, um problema familiar ou simplesmente um cansaço que ninguém consegue perceber. Mas não permita que essa situação determine a sua adoração. Diga à sua alma: eu ainda vou louvar ao Senhor. Porque quando você se lembra da fidelidade de Deus, seus olhos deixam de permanecer presos ao problema e começam novamente a contemplar a grandeza daquele que está acima dele. Pai, eu te louvo mesmo antes de ver a resposta. Eu te agradeço antes de compreender o caminho. Coloco diante de ti tudo aquilo que tem ocupado minha mente e roubado minha paz. Que a minha confiança seja maior que a minha ansiedade. Que a lembrança da tua fidelidade seja maior que o medo do amanhã. E se esta oração também representa o que está no seu coração,
permaneça conosco e continue orando, porque ainda vamos entregar outras áreas da nossa vida nas mãos do Senhor. Senhor, muda também a maneira como eu enxergo os meus problemas. Muitas vezes, quando olho somente para as dificuldades, meu coração se enche de medo. Mas hoje quero levantar os meus olhos e contemplar a tua grandeza. Tu conheces cada detalhe da minha vida e nada está escondido diante de ti. Ajuda-me a confiar que, mesmo quando não percebo, tua graça continua trabalhando. Pai, quando a ansiedade tentar dominar meus pensamentos, derrama sobre mim a tua paz. Quando minhas forças estiverem acabando, renova-me. Quando eu estiver sem saber qual caminho seguir, concede-me sabedoria e direção. Quando o medo bater a porta do meu coração, lembra-me de que não estou sozinho. Quero carregar comigo a certeza de que a tua presença é maior do que qualquer situação que eu possa enfrentar hoje. E se você está orando conosco nesta manhã, entregue agora ao Senhor aquilo que mais pesa dentro de você. Não precisa encontrar as palavras perfeitas. Deus conhece o seu coração antes mesmo de você falar. Se existe algo específico pelo qual você precisa de oração, escreva nos comentários. Vamos transformar esse espaço em um lugar de fé, onde pessoas possam declarar seus pedidos e também agradecer pelos testemunhos que Deus está realizando. Senhor, abençoa as famílias que estão ouvindo esta oração. Onde existe conflito, traz reconciliação. Onde existe distância, aproxima os corações. Onde existe tristeza, derrama consolo. Dá aos pais sabedoria para conduzir seus filhos e aos filhos um coração disposto a honrar e amar. Que nossos lares sejam lugares onde a tua presença seja reconhecida e que nossas palavras sejam usadas para construir e não para ferir. Abençoa também o nosso trabalho e tudo aquilo que colocarmos em nossas mãos neste dia. Dá-nos sabedoria para tomar boas decisões, disciplina para cumprir nossas responsabilidades e humildade para reconhecer que toda capacidade vem de ti. Que nossos esforços produzam bons frutos. E, acima de tudo, que nossa maneira de trabalhar, falar e tratar as pessoas seja um reflexo daquilo que estamos aprendendo nesta manhã. Viver com um coração verdadeiramente rendido ao Senhor. Senhor, colocamos também diante de Ti a nossa saúde. Conheces cada parte do nosso corpo, cada cansaço e cada necessidade. Concede força para aqueles que estão debilitados e sustenta quem está enfrentando dias difíceis. Dá-nos sabedoria para cuidar daquilo que Tu nos confiaste e ajuda-nos a lembrar que, mesmo nos momentos de fragilidade, podemos encontrar descanso e esperança em Tua presença. Pai, também entregamos nossas finanças em Tuas mãos. Tu conheces cada conta, cada necessidade e cada preocupação que existe dentro de nossa casa. Dá-nos sabedoria para administrar aquilo que recebemos, responsabilidade para tomar decisões e serenidade para não permitir que o dinheiro governe nosso coração. Ensina-nos a confiar em Ti sem abandonar a prudência, sabendo que Tu és nosso provedor e que cada recurso deve ser usado com sabedoria. Senhor, visita também nossos relacionamentos. Onde existe uma ferida que ainda dói, começa um processo de restauração. Onde precisamos perdoar, dá-nos humildade. Onde precisamos estabelecer limites, concede-nos discernimento. Livra-nos de relacionamentos que nos afastam da Tua vontade e aproxima-nos de pessoas que contribuam para nosso crescimento. Que nossas palavras sejam cheias de graça e que nossas atitudes demonstrem o amor que recebemos de Ti. E Pai, ensina-nos a descansar em Tua graça. Muitas vezes tentamos controlar cada detalhe, resolver tudo com nossas próprias forças e antecipar problemas que talvez nem aconteçam. Hoje entregamos esse peso ao Senhor. Como está escrito em 2 Coríntios 12:9, Tua graça nos basta e Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que essa verdade permaneça em nosso coração quando nos sentirmos incapazes ou cansados.
Senhor, eu te agradeço não somente pela graça que já consigo enxergar, mas também por aquela que ainda está se revelando. Há respostas que eu ainda não conheço, portas que ainda não se abriram e caminhos que ainda não consigo compreender. Mesmo assim, escolho confiar. Sei que teu tempo é perfeito e que teus pensamentos são maiores que os meus. Ajuda-me a caminhar hoje com gratidão, fé e um coração completamente voltado para ti. Pai, ajuda-nos a permanecer humildes quando a tua graça se manifestar em nossa vida. Que nunca recebamos uma bênção e nos esqueçamos de agradecer. Ensina-nos a reconhecer tua mão nas pequenas coisas, nas grandes conquistas e também nos livramentos que nem chegamos a perceber. Que a gratidão não seja apenas uma atitude desta manhã, mas uma maneira de viver todos os dias diante de ti. Senhor, que o louvor continue em nossos lábios quando esta oração terminar. Que ele esteja presente durante nossas conversas, enquanto trabalhamos, quando enfrentarmos desafios e até nos momentos silenciosos do dia. Que nossa vida inteira seja uma expressão de adoração. Quando alguém olhar para nós, que possa perceber paz em meio às dificuldades, esperança em meio às incertezas e alegria que não depende das circunstâncias. Eu te agradeço porque tu és digno de confiança. Obrigado por cada manhã que começa, pelo fôlego que recebemos e pela oportunidade de viver mais um dia debaixo da tua graça. Obrigado pelas portas que abriste e também pelas portas que fechaste para nossa proteção. Mesmo aquilo que ainda não compreendemos, escolhemos colocar em tuas mãos. Tu conheces o caminho completo quando nós conseguimos enxergar apenas o próximo. E agora, Senhor, fortalece cada pessoa que chegou até este momento desta oração. Se alguém está cansado, renova suas forças. Se alguém está chorando em silêncio, traz consolo ao seu coração. Se alguém perdeu a esperança, reacende a fé. Que ninguém termine esta oração da mesma maneira que começou. Que a tua presença traga descanso à mente, coragem ao coração e uma nova disposição para enfrentar este dia confiando em ti. Pai amado, recebemos esta manhã como um presente e entregamos este dia completamente em tuas mãos. Guia nossos passos, guarda nossas decisões e livra-nos de tudo aquilo que possa nos afastar da tua vontade. Que a nossa primeira resposta diante de cada desafio seja buscar a ti. E que aconteça o que acontecer, possamos dizer com sinceridade: Senhor, eu ainda te louvarei, porque tu és bom, fiel e digno de todo o meu coração. Amém. Senhor, antes de encerrarmos esta oração, quero permanecer mais alguns instantes na tua presença. Não quero ter pressa para sair deste momento. Quero aquietar minha alma e lembrar que estou diante do Deus que conhece meu passado, compreende meu presente e já conhece cada detalhe do meu futuro. Tu sabes onde estou e também sabes para onde estou indo. Por isso, escolho confiar em ti. Pai, quando eu não entender o que está acontecendo, ajuda-me a não abandonar o louvor. Quando uma porta se fechar, ensina-me a acreditar que tu ainda estás conduzindo meus passos. Quando uma resposta demorar, dá-me paciência para esperar. E quando algo acontecer de maneira diferente daquilo que eu planejei, ajuda-me a lembrar que a tua vontade continua sendo maior e mais segura do que os meus próprios planos. Tua palavra diz em Provérbios 3, 5 e 6, para confiarmos no Senhor de todo o coração e não dependermos apenas do nosso próprio entendimento. Por isso, nesta manhã, eu renuncio à necessidade de controlar tudo. Entrego a ti aquilo que posso resolver e também aquilo que está completamente fora do meu alcance. Endireita os meus caminhos, Senhor, e conduz-me por onde devo andar. Senhor Jesus, guarda minha mente durante este dia. Que pensamentos de medo não encontrem espaço permanente dentro de mim. Quando pensamentos negativos surgirem, ajuda-me a substituí-los pela verdade da tua palavra. Quando eu me sentir pequeno diante de um problema,
lembra-me do tamanho do Deus que está comigo. Quero pensar menos naquilo que pode dar errado e mais na tua fidelidade, que nunca falha. E quando eu receber boas notícias hoje, que minha primeira reação seja agradecer. Se algo que eu estava esperando finalmente acontecer, não quero esquecer quem me sustentou durante a espera. Se uma porta se abrir, quero reconhecer a tua mão. Se receber uma resposta que alegra meu coração, quero devolver a ti toda a honra, porque tudo aquilo que temos é motivo para agradecer e toda boa dádiva vem de ti. Pai, também te entrego aquilo que ninguém conhece sobre mim. Existem preocupações que não compartilho com outras pessoas, pensamentos que guardo em silêncio e batalhas que enfrento sem que ninguém perceba. Mas tu conheces todas elas. Tu conheces minhas lágrimas antes mesmo que elas caiam. Por isso, não preciso esconder nada de ti. Recebe minhas preocupações e transforma meu coração cansado em um coração cheio de confiança. Se hoje eu encontrar alguém que esteja sofrendo, dá-me sensibilidade para perceber que eu não esteja tão ocupado com meus próprios problemas a ponto de ignorar a dor de outra pessoa. Usa minhas palavras para levar esperança. Usa minhas atitudes para demonstrar amor. Talvez uma simples palavra de encorajamento seja exatamente aquilo que alguém precisava ouvir nesta manhã. Que minha vida seja um instrumento da tua graça por onde eu passar. Senhor, coloca também gratidão em minha boca durante as coisas simples, que eu consiga agradecer por uma refeição, por uma conversa, por um momento de descanso, pelo trabalho que tenho, pelas pessoas que amo e até pelas pequenas respostas que muitas vezes passam despercebidas. Não quero esperar por grandes acontecimentos para reconhecer tua bondade. Quero aprender a perceber tua presença nas pequenas bênçãos de cada dia. E se este dia trouxer alguma dificuldade inesperada, lembra-me desta oração. Quando algo tentar roubar minha paz, faz-me lembrar que eu comecei esta manhã entregando tudo a ti. Quando surgir uma notícia difícil, ajuda-me a respirar fundo e confiar. Quando eu não souber o que fazer, leva-me novamente à oração. Que eu não permita que uma situação difícil apague tudo aquilo que já sei sobre a tua fidelidade. Senhor, como está escrito no Salmo 46:10, ajuda-me a aquietar o coração e reconhecer que tu és Deus. Em meio à correria, ensina-me a parar. Em meio aos ruídos, ensina-me a ouvir tua direção. Em meio às preocupações, ensina-me a descansar. Eu não preciso carregar sozinho aquilo que entreguei a ti nesta manhã. Posso seguir meu dia com a certeza de que tu estás comigo em cada passo. Pai, que a paz de Cristo governe meu coração, que ela seja maior que qualquer notícia, maior que qualquer incerteza e maior que qualquer situação que apareça diante de mim. Não quero viver este dia dominado pelo medo do que pode acontecer. Quero viver pela fé, um passo de cada vez, confiando que o Senhor irá me sustentar quando minhas forças forem insuficientes. E agora, se esta oração falou com você, faça uma pequena declaração de fé nos comentários. Eu escolho confiar em Deus. Não escreva apenas por escrever. Declare isso como uma decisão para o seu dia. Talvez você ainda não veja a resposta que espera, mas pode escolher confiar enquanto espera, pode escolher louvar enquanto caminha, pode escolher acreditar que Deus continua trabalhando, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem enxergar. Senhor, recebe essa declaração que fazemos diante de Ti. Fortalece aqueles que estão esperando por uma resposta. Sustenta aqueles que estão atravessando uma fase difícil. Renova aqueles que estão cansados de tentar. E dá perseverança para aqueles que pensam em desistir. Que ninguém se esqueça de que uma estação difícil não significa que a história terminou. Tu ainda podes escrever novos capítulos de esperança, restauração e vitória. Obrigado, Pai, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Ti.
Obrigado porque podemos começar novamente todas as manhãs. Obrigado porque tua misericórdia não se esgota. Como nos lembra Lamentações 3, 22 e 23, tuas misericórdias se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Que essa verdade acompanhe cada pessoa que está ouvindo esta oração hoje. Então, Senhor, eu termino esta oração como comecei, escolhendo te louvar. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque tu és perfeito. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque sei que posso confiar em ti enquanto espero. Não porque conheço o amanhã, mas porque conheço aquele que estará comigo amanhã. Recebe minha vida, meus planos, minha família, meus sonhos e minhas preocupações. Tudo pertence a ti. Que este seja um dia de paz, sabedoria e direção. Que portas certas se abram no momento certo e que portas que não vêm de ti sejam fechadas. Guarda-nos de decisões precipitadas e de palavras que possam trazer arrependimento. Dá-nos discernimento para reconhecer oportunidades, coragem para agir quando for necessário e humildade para esperar quando o Senhor disser: ainda não. Abençoa nossa saída e nossa chegada. Guarda nossos caminhos, nossos familiares e todos aqueles que colocamos diante de ti. Livra-nos de perigos que podemos enxergar e também daqueles que desconhecemos. Que teus anjos nos acompanhem e que a tua mão nos sustente durante todo este dia. Que ao chegarmos ao final desta jornada, possamos olhar para trás e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Pai amado, obrigado por ouvir nossa oração. Obrigado porque podemos falar contigo a qualquer momento. Obrigado porque não precisamos enfrentar a vida sozinhos. Que a nossa fé permaneça firme durante todo o dia. Que nosso coração continue em atitude de louvor. E que, em cada desafio, possamos nos lembrar de tudo aquilo que tu já fizeste por nós. Em nome de Jesus, entregamos este dia em tuas mãos. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você nesta manhã. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho e cada passo que você der hoje. Se esta oração foi uma bênção para a sua vida, deixe seu comentário com seu pedido de oração ou com uma palavra de gratidão. Sua mensagem pode também encorajar outra pessoa que esteja passando por uma luta. E se você deseja continuar começando suas manhãs na presença de Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas orações. Compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Que você nunca se esqueça. Mesmo quando não consegue enxergar o caminho, Deus continua sendo fiel. Vá em paz, caminhe com fé e louve ao Senhor de todo o seu coração. Deus abençoe você e até a próxima oração.